Na semana que passou, a prefeita Luiziane Lins deu uma entrevista ao jornal O Povo, onde pela primeira vez a prefeita fala claramente do seu interesse na manutenção da aliança. Antecedendo essa entrevista, na semana anterior, a prefeita também fez incursões em Brasília, onde foi conversar com o PMDB. Em sua companhia estava um dos 5 pré-candidatos, o seu secretário Elmano Freitas, que era, na prática, uma ação clara de quem estava tentando construir essa aliança já bem desgastada, já bem esgarçada, digamos assim, ao ponto de se romper. O que isso significa? Significa que nessas incursões por Brasília, conversa com o PMDB, a prefeita também conversou com o presidente nacional do partido e recebeu claramente a indicação de que a coordenação, a executiva nacional do partido, não interessava nem de longe o rompimento dessa aliança em Fortaleza. E a prefeita, assim, percebendo a importância estratégica dessa aliança, ela refaz o seu discurso, assume uma outra postura que não aquela sempre ameaçadora com que vinha se postando publicamente. Para discutirmos os vários ângulos dessa questão da sucessão em Fortaleza, da definição dos pré-candidatos e também da crise hoje na base de governo da presidente Dilma, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. E para discutirmos estes assuntos, nós convidamos um dos pré-candidatos, o deputado federal Arthur Bruno, que, portanto, tem uma dupla função aqui hoje. Primeiro, é da base no governo federal e vai nos explicar um pouco o que está acontecendo. Depois, é um dos 5 pré-candidatos, portanto, aí na disputa para obter a indicação do seu nome como candidato. Para discutir com o deputado Arthur Bruno, nós temos as participações dos nossos colaboradores. O cientista político Francisco Moreira, que nos ajuda aqui a refletir sobre os vários temas que aqui propomos para a discussão, e o também historiador e professor da Universidade Federal do Ceará, o doutor Rui Martínio Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje a presença do deputado federal Arthur Bruno pelo PT, um dos 5 pré-candidatos que o partido tem para colocar à disposição aí das alianças como candidato à sucessão em Fortaleza. E para debater com o deputado Arthur Bruno, os nossos colaboradores, os professores Rui Martínio Rodrigues e Francisco Moreira. Antes de iniciarmos a discussão, eu peço aqui, a devida vênia dos nossos convidados e do assinante, para comunicar que na semana que passou, a jornalista e professora Adízia Sá lançou mais um livro, Em Busca de Iracema, Adízia Sá e Cleto Pontes. A apresentação foi da escritora Ana Miranda. Foi uma promoção do Armazém da Cultura, portanto, na última quinta-feira. Este é mais um dos produtos intelectuais, né, de responsabilidade da professora Adízia Sá, ao lado do também professor e psiquiatra Cleto Pontes, e que, como diria o locutor, né, já se encontra nas melhores casas do ramo. Portanto, feito o registro, eu quero começar, então, a nossa discussão. Deputado Arthur Bruno, eu abri o programa dizendo que, na semana que passou, a prefeita Luiziane Lins deu uma entrevista no jornal O Povo, onde, pela primeira vez, diferentemente do tom sempre ameaçador que ela vinha, tanto em relação à aliança com o governador, com o PSB, como em relação também à questão interna do partido, onde ela admitiu várias vezes a questão da disputa, né, nas prévias, chamadas prévias, ela se mostrou agora numa postura completamente sóbria, dando claras indicações de que, na verdade, ela quer a união do partido, portanto, as prévias só em
última oportunidade, a última chance, que é a aliança com o governador e com o PMDB, deixou isso muito claramente. O que pudemos, sim, fez referências elogiosas aos 5 pré-candidatos, coisa que até então ela também não vinha fazendo, de jeito nenhum, exceto do seu candidato tido como impectore. O que é que isso significa para Arthur Bruno, que é um dos 5 nomes colocados aí? Bem, primeiro é um prazer estar com você, com Moreira, com Rui. Eu creio que a prefeita Luiziane Lins, presidente estadual do partido, ela tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Primeiro porque ela sabe da força que tem a unidade do PT. E aí vamos reconhecer que estas pré-candidaturas têm se respeitado mutuamente. Você não vai perceber em nenhum momento uma crítica, uma comparação ali indesejável. Os pré-candidatos do PT estão se respeitando, reconhecendo a força que tem cada um. Então, é muito importante que ela busque a unidade do partido, até porque em outras eleições nós já vimos que quando o PT se une, ele sai muito forte em qualquer disputa eleitoral. E para ter unidade, tem que estabelecer critérios. Quais são os critérios para consensuar uma candidatura, né? E, evidentemente, vai estar na mesa nesses próximos dias a questão da densidade eleitoral, o peso eleitoral que tem cada pré-candidato, a capacidade de unir as forças políticas do PT e também a capacidade que tem esse candidato ou esse pré-candidato de ser atrativo para os demais partidos aliados. Nós temos aí o PSB do governador Cid Gomes, o PMDB, presidido pelo senador Eunício Oliveira, o PCdoB, que também tem um pré-candidato, mas eu creio que é possível ainda voltar a discutir uma aliança aí com o PCdoB, e com outros partidos, né, PV e outros partidos que hoje estão na sustentação política da prefeita Luiziane, do governador Cid Gomes e da presidenta Dilma. Então, eu diria que o candidato para unir tem que ter essas características, até porque o governador Cid Gomes, todas as vezes, tem dito, eu quero apoiar um candidato do PT, desde que, mas ele tem que ter essas características, tem que encabeçar um processo que possa motivar a população, que possa ser aceito pelos partidos aliados. Então, eu creio que nós iremos em busca desta pré-candidatura, que tenha essas características, e aí, se ela vier realmente com essa proposta, eu creio que nós chegaremos a bom termo nos próximos dias. Professor Rui, qual é a sua percepção, qual é a sua leitura, insisto, dessa, vamos chamar assim, nova postura da prefeita? Repito, foi a primeira manifestação pública de alguém que efetivamente busca a manutenção dessa aliança. Até então, todas as outras eram no sentido exatamente em contrário. Eu percebo que a política do Ceará hoje, ela está muito condicionada à política do plano federal, né? E a eleição desse ano está muito condicionada às alianças de daqui a 2 anos. Então, Brasília certamente está dirigindo o processo. Eu nem vou dizer que vai dirigir, está dirigindo o processo. E se os bem informados aqui estão me dizendo que Brasília quer a aliança, certamente haverá a preservação da aliança, salvo algum imprevisto aí no percurso, né? E, se é assim, já ficou acertado que o candidato deve sair do PT. Mas como nenhuma aliança é incondicional e o governador tem feito as observações que o deputado acaba de mencionar aqui, um desde que ali, uma condicionalidade qualquer, eu acho que essas condicionalidades já nos permitem definir mais ou menos um retrato falado de quem vai sair candidato, né? Ou seja, alguém que tenha trânsito tanto junto às forças políticas do Estado, do PSB, do governador, como com o Partido dos Trabalhadores. E certamente que esse trânsito na esfera do PT se centra muito mais nas figuras do partido que estão mais próximas de Brasília do que de outras lideranças locais. Certamente que vai ser mais importante estar ligado a membros da representação do partido na Câmara Federal, que tem uma proximidade maior com o Planalto, do que com as lideranças locais aqui. Porque, de fato, a escolha não deverá sair das bases, nem mesmo das lideranças locais. A escolha deverá sair de Brasília. E isso significa que, além de ter a prefeita trânsito... já disse que não aceita isso. Ela disse que não aceita nem de longe essa, o que ela chamou dessa interferência de Brasília. Se realmente não aceitar, é possível, então, que não se concretize a aliança de que estamos falando, né?
mas se terminar aceitando, até porque política é negociação, e ela, como uma pessoa experiente em política, poderá negociar alguma compensação, isso aí. Eu penso que, inclusive, essas declarações fazem parte, muitas vezes, do métier, do jogo de negociações. Né? E aí eu diria que, além de navegar nessas duas esferas, e para isso deve ser alguém que não tenha vínculos muito próximos também com uma esfera nem outra, embora tenha boa interlocução com os dois lados. Uhum. Moreira, diante desse quadro, a gente sabe que é uma aliança. O que é que se deve entender, pelo menos é assim que a teoria política nos ensina? Faz-se alianças em torno de ideias, programas. Junta-se grupos partidários que pensam mais ou menos semelhante, não necessariamente igual, mas mais ou menos semelhante sobre a ideia central de políticas públicas. E se pensamos assim, por que nos dividirmos? Vamos então nos juntar, essas forças, porque somos só as forças eleitorais, mas somos as energias, todas as inteligências, né? E também a ação de administrar, pois quem ajuda a eleger deve ajudar a governar. No caso aqui, nós temos uma aliança que contraria completamente essa teoria. Né? Nós temos uma aliança em que os dois principais líderes, no caso, o governador e a prefeita, né, não confiam mutuamente um no outro. Já começa daí. Isso fica muito claramente. Né? Do outro lado, você tem, dentro da base, pensamentos completamente também díspares, que seguem mais ou menos a mesma linha de pensamento dos cabeças. Então, é uma aliança, quer dizer, completamente heterodoxa para sermos aqui educados. E, diante desse quadro, você como cientista político aqui na roda, qual é o fundamento, qual é a gênese da manutenção dessa aliança e que perspectivas temos de vê-la mantida? Acho que você esqueceu um ingrediente que eu acho que é extremamente importante nesse processo, que são a questão dos interesses. Né? Há diversos interesses, por exemplo, a gênese, por exemplo, a origem mesmo desse acordo, ele é eleitoral. Né? Foi uma aliança que foi feita num determinado momento em que essas duas forças elas necessitavam do apoio de uma da outra em termos das questões eleitorais. Eu acho que esse é o cerne, mais ou menos, dessa aliança. A manutenção, aí eu acho que há outros interesses, né? Há outros aspectos, inclusive, que hoje se colocam, né, com relação à manutenção da aliança. A aliança hoje ela tem uma série de dificuldades. Primeiro, com relação a essas questões que você colocou, né, da própria interlocução entre os atores, os principais atores que fazem parte da aliança. Hoje, eles têm, vamos dizer, ruídos nessa comunicação, né, que são ruídos muito altos, né, e esses ruídos estão atrapalhando, de certa forma, esse processo. Né. Hoje, a base, principalmente a base ligada mais ao governador, tem uma dificuldade imensa com relação à própria questão, não é nem com relação ao partido, até eu acho que até que o partido tem dificuldades, mas é mais com relação à própria prefeita. Né? Quer dizer, a forma como ela conduziu até agora esse processo, ela criou para o próprio partido e para ela mesma uma série de obstáculos que agora precisam ser revistos, reconstruídos, caminhos, porque os caminhos até agora ela mesma ajudou a colocar obstáculos nesses caminhos que vão dificultar, de certa forma, esse processo. Eu acho que as pedras que estão no caminho, né? Na sucessão municipal haviam pedras no caminho, não era só uma pedra, pedra no caminho. E essas pedras foram colocadas por quem devia ter aplanado o caminho, ter arrumado o caminho. Eu acho que tem uma série de dificuldades que podem ser superadas. Eu acho que política é justamente essa questão da superação, né? Mas eu acho que o candidato, por exemplo, que tem que sair desse processo, tem que ser um candidato que realmente que seja um candidato que venha para somar nesse processo. Né? Há um desgaste muito grande que precisa ser superado, né? E quem apostar nessa aliança, né, vai estar apostando alto e precisa realmente que tenha candidatos que
não pode ser um candidato que não tenha realmente uma experiência eleitoral, né? E que tenha respaldo do ponto de vista eleitoral mesmo. Quer dizer, se você não tiver uma densidade eleitoral, como é que você pode se candidatar hoje na quinta capital do país, né? Com a importância que tem Fortaleza do ponto de vista econômico, político, né? Eu acho que isso a gente precisa rever essas questões. Se bem que você colocou um dado aí, que essa aliança foi montada pelos interesses eleitorais. Uma aliança em cima de interesses eleitorais, ela ocorre objetivamente quando esses interesses estão ameaçados. Ao que me consta, pelo menos na eleição passada, essa ameaça não existia, né, da reeleição, né, da prefeita, por exemplo. E nem, quer dizer, no começo, no primeiro mandato, de uma vez que ela conseguiu vencer os obstáculos internos dentro do partido e saiu como uma candidata. Ali sim, quer dizer, o PT não tinha, teoricamente, condições de eleger e acabou elegendo. Então, não havia ameaça nesse período. E agora, por exemplo, você vê, Rui, alguma ameaça? Algum candidato da oposição poderia ameaçar se essa aliança não fosse formada? Não, embora que as incompatibilidades ou as suscetibilidades criadas pelo ruído que o Moreira falou entre as duas grandes forças políticas em torno das quais se discute essa aliança, possa levar a uma reedição no Ceará do que aconteceu em Brasília, na eleição passada, e do que está acontecendo em São Paulo, nessa eleição municipal. É que Brasília pode acabar escolhendo um outsider, alguém de fora, não de fora da vida pública, porque a essas alturas não dá para ser alguém de fora da vida pública, mas alguém que não esteja tão presente nas articulações políticas. Né? Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando nós voltarmos eu quero discutir uma coisa que eu gosto muito e nós não vimos ainda pautado. Por exemplo, e Fortaleza? Onde é que fica? As discussões estão todas em torno dos nomes e da aliança. E a cidade? Uma cidade com os múltiplos e complexos problemas que tem, tendente a agravar a cada dia que passa. Quando é que se vai pensar nessa cidade e jogar luzes sobre estes problemas? Deputado Arthur, vá refletindo sobre isso, porque eu preciso, eu estou curioso para saber alguma coisa sobre isso. Moreira explicou já, Moreira explicou que as alianças são puramente eleitorais, não são programáticas. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, nós temos hoje a participação do nosso convidado, o deputado federal Arthur Bruno, pelo PT, um dos 5 pré-candidatos do partido à sucessão municipal. E debatendo com ele, os nossos colaboradores, os professores Francisco Moreira e Rui Martinho Rodrigues. Deputado Arthur, os fortalezenses, de um modo geral, não só eu, nós temos assistido a muitas discussões que eu chamaria aqui de superficiais e pueris, que é quem será o candidato A não é aceito pela ala B, o candidato B, que seria aceito pela ala B, não tem o apoio da ala C, ou seja, algo que efetivamente passa muito longe daquilo que representam efetivamente os interesses de todos e cada um dos cidadãos fortalezenses. E são resoluções para os problemas dessa cidade. Nós temos uma cidade aí que eu nem vou citar quais são os problemas que tem, porque nós que vivenciamos, em maior ou menor grau, a depender da condição social e da área geográfica em que mora, nós sabemos quais são os problemas que enfrentamos todo dia. E eu não vejo, deputado Arthur Bruno, uma única palavra, eu não leio uma única linha ao longo dessa discussão em torno disso. E gostaria muito de ouvir assim, uma ideia força, uma coisa diferente, que não fosse aquela, a qualidade da educação, a saúde da educação.
porque isso está tão batido que as pessoas acho que já nem prestam mais atenção. Né? Mas uma ideia, uma coisa assim. O senhor é um pré-candidato. Qual é a ideia-força de Arthur Bruno, uma vez sagrando-se o escolhido, o ungido? Bom, primeiro é preciso ressaltar que faltam 6 meses para a eleição, né? A eleição é no primeiro domingo de outubro, então faltam ainda 6 meses. O partido, o PT, ele fez 12 seminários com os secretários da gestão, sempre convidamos uma pessoa de fora, um intelectual, um técnico para fazer as ponderações. Então há um acúmulo de debate, há um acúmulo de discussão. É evidentemente que uma proposta para a cidade vai surgir a partir da definição da coligação, porque não pode ser a proposta apenas do candidato ou do partido, tem que ser a proposta da coligação. Eu sei que o PSB, por exemplo, está fazendo também os seus debates, outros partidos também fazem. No momento adequado, creio que brevemente, nós vamos começar a fazer uma avaliação do que fizemos nesses últimos 7 anos e vamos ver o que é que precisa ser feito, o que é preciso complementar, mudar o quê? Precisa mudar? Claro que é. Eu, por exemplo, acho que precisamos melhorar a gestão pública, né? Os nossos indicadores de saúde, de educação, apesar de terem evoluído em um ou outro ponto, mas eu acho que precisamos melhorar e passa muito também pela gestão, melhoria de gestão. Temos um desafio enorme na nossa cidade, que é o da mobilidade urbana. Né? Aliás, na última pesquisa publicada, e tem 2 semanas isso, Fortaleza foi reprovada e com nota muito baixa no quesito educação. É bom que se diga. Eu acho que houve uma grande... Porque educação, quer dizer, para além do que se possa tentar fazer crer, é muito mais do que dar uma farda, uma mochila e um transporte minimamente seguro e no horário certo, e uma cadeira e um teto para se... Eu acho que a gestão da prefeita Luiziane Lins fez muito em educação. Eu vou lhe justificar por quê. Quando a prefeita chegou à prefeitura, nós tínhamos 55 creches em Fortaleza e todas fechadas. Hoje nós temos 135 creches. Houve um avanço importante aí no ensino infantil, na creche. A prefeitura... Não queria que o senhor fizesse prestação de contas. Não, claro, mas... Da administração da prefeita, mas porque você fez... eu queria saber qual é a ideia-força do Arthur Bruno. Você fez um diagnóstico que não estava bem a educação. Eu acho que não está bem certos pontos. Não foi eu quem fiz. Foi a pesquisa que foi publicada há 2 semanas, o Homem de Educação leu essa pesquisa. Claro. Eu reconheço isso. Preciso melhorar a gestão, preciso melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Hoje eles têm escolas razoáveis, têm uma boa merenda escolar, eles têm uniforme, os professores tiveram ganhos consideráveis com um novo plano de cargos. Pra você ter uma ideia, o professor teve, de aumento real em 7 anos, 80% na sua remuneração. Ainda é pouco. O professor ganha muito mal ainda, mas houve uma melhoria considerável. Agora, qual é a ideia-força do Arthur Bruno, do partido, nesse instante aqui? Muito bem. Precisamos melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Para isso, é preciso que haja avaliação, é preciso que haja capacitação, treinamento, é preciso que haja meritocracia das escolas. Uma ideia, todos os diretores terão que ser escolhidos por um processo técnico, de conhecimento, de meritocracia, né, podendo ser combinado também com o processo de eleição. Né? Há 2 alternativas hoje. Há aqueles que defendem que professores têm que ser capacitados ou administradores escolares, se faz uma capacitação, uma seleção e se escolhe o diretor. E pode ser feito também combinado com o processo eleitoral. Como faz o Estado? Não necessariamente o processo eleitoral... é fundamental na escola. Não necessariamente o processo eleitoral vai escolher o melhor para aquela escola. Por isso, aliás, a história tem mostrado que antecede o critério técnico. Aliás, a história tem mostrado que esse critério falhou e falhou feio. Faz tempo que ele está adotado e até hoje... Mas na prefeitura não tem. Colocar Moreira e... Eu estou dentro de 2 educadores aqui. O professor Rui é do Departamento de Educação. 3, é Departamento de Educação, inclusive, da Universidade Federal do Ceará. Eu queria a avaliação dos senhores nessa perspectiva, como eu disse, de uma ideia, força para essa cidade. Me parece que é muito oportuno suscitar esse tema, porque, de um modo geral, os serviços públicos, e aqui eu não quero me referir especificamente a Fortaleza, não estou me
me referindo à administração de ninguém. Os serviços públicos no Brasil, com exceções, evidentemente, de algumas cidades, geralmente do sul ou do sudeste, que são onde tem algumas exceções, os lugares onde tem algumas exceções, os serviços públicos, sejam de educação, seja de saneamento, seja de transporte, ou no sentido mais amplo de mobilidade urbana, seja no setor de segurança, todos os serviços estão muito ruins. Não é pouco, não, é muito ruins. Né? E essas concepções sobre meritocracia e sobre a avaliação, essas concepções estão permeando todos esses serviços e está posto isso há muito tempo. E eu penso que talvez o foco da administração hoje devesse se voltar para a execução dessas propostas políticas. Até porque essas propostas políticas indiferenciam muito os candidatos. Todo mundo fala em educação, e saúde, e habitação, etc. Né? Agora, como é que vai se executar isso? Volta-se para a gestão. Questão gerencial. Mas dando à gestão o enfoque de execução. Porque os princípios administrativos estão aceitos sem... Não é matéria polêmica, esses princípios de meritocracia e de tal, né? É matéria consensual. Quem quer que seja que vai eleito, certamente vai eleito esposando essas ideias. Agora, como é que vamos executar isso? E aí são os estilos pessoais que influem muito. Né? Moreira. Pois é, esse que eu acho que é o drama da cidade hoje, né? Quer dizer, a questão, a gente tem experimentado, principalmente depois que a gente retornou, né, à democracia, tal, algumas experiências importantes do ponto de vista da administração da cidade. Né? Eu acho que é preciso se aprender também com os erros do que foi do passado, né? E se construir uma nova forma de gestar. Eu acho que a cidade está precisando de gestores. Eu não defendo uma ideia que já vi, inclusive, em artigos de jornais, a ideia de que você precisa ter um gestor que tenha, seja administrador, ou que tenha... Eu acho que não é isso. Né? Ele tem que ser um político, mas ele tem que ser um político que haja, né, com a mentalidade de que está administrando algo que é fundamental. Ou seja, como o Rui colocou, a necessidade da gestão pública daquilo que está, inclusive, pensado já. Né? De coisas que já foram elaboradas, que não tem grande dificuldade, mas pôr em prática, fazer funcionar. Né? Porque qual é o grande problema do serviço público hoje? A demanda ela aumenta a cada dia. Né? As pessoas cada vez mais cobram mais do serviço público. As pessoas estão, na medida em que também elas têm acesso mais à informação, elas vão ampliando o seu ângulo de olhar as coisas e principalmente o serviço público. Né? Outra coisa, nunca na história da imprensa nesse país se colocou tão em foco a questão da administração pública. Eu acho que se você pegar quase todos os programas diários, você vai encontrar dentro desses programas, né, questionamentos diretos à questão da administração municipal, da administração estadual, quer dizer, está ali diariamente apontando os problemas e tal. Então, quer dizer, é preciso principalmente ver. Por exemplo, o Arthur estava colocando que o PT fez uma série de seminários. Esses seminários, né, eles são fundamentais para elaborar esse projeto, mas é preciso, por exemplo, medir o nível de satisfação das pessoas. Perfeito. Né? Enquanto não tiver pesquisas que apontem, né, qual é a principal insatisfação das pessoas hoje? Né? Você sabe que o serviço público, né, não está atendendo e que as pessoas colocam como sendo prioritários. Os partidos precisam dar resposta para isso. Né? É uma coisa que eu acho que os partidos eles não evoluíram nesse sentido. Né? Dar resposta à satisfação, dar satisfação ao público, da sua insatisfação. Né? Eu acho só, Arnaldo, para complementar, acho que faltou dizer isso, eu creio muito em metas. O governo federal criou o IDEB, né? Um indicador de desenvolvimento da educação básica, onde hoje cada escola, cada município, cada estado tem o seu IDEB. Eu acho que você pode fazer isso no município também. Cada escola, cada posto de saúde, cada hospital, ele tem que ter metas. Essas metas têm que ser avaliadas. Foram cumpridas? Por que não foram?
não é? É possível você gratificar mais quem fez mais? Eu acho que isso é possível, instituir do serviço público, algo que é meio tabu. O bom ou o mal recebe o mesmo salário, não tem uma gratificação por produção. Acho que é possível sim, mesmo no serviço público, você estabelecer metas e avaliar se essas metas foram cumpridas ou não. Você pode fazer isso na escola. Então, eu penso assim, acho que é possível cobrar, é possível dar boas condições de trabalho, é possível dar a melhor remuneração possível, mas é preciso cobrar, não é, daqueles que têm esse dever de servir ao público, que é o servidor público. Acho que isso todo gestor tem que fazer, e eu, se for, enfim, candidato e se for gestor dessa cidade, é uma coisa que eu vou lutar muito. É evidente que a gente não pode deixar de ficar teorizando sobre várias questões, mas só para simplificar, porque o assinante não é obrigado a conhecer de tudo isso, eu acho que se você tiver uma pessoa com perfil que você combine um padrão ético exigido, ético e moral exigido, capacidade de trabalho, disposição, que não basta ter a capacidade de trabalho, a formação para isso, se não tiver disposição de acordar cedo e dormir tarde, e durante o dia ficar trabalhando e não se refestelando, tá? Em banquetes, nessas coisas, desperdiçando energia com aquilo que não dá. Se você combinar esses 3 critérios como esse, né, ao lado, obviamente, de uma austeridade, e o padrão ético e moral já precede, engloba isso, e austeridade, para não ser perdulário com os parcos recursos, né, não ser irresponsável mesmo, não gastar desperdiçando, você já tem um avanço, você já tem um ganho muito grande. E que escolha uma boa equipe, né, Arnaldo? Gente técnica, gente que entenda do assunto. Se eu tenho, quer dizer, se o gestor tem esse perfil, sem teorizar nada, obviamente esse gestor terá discernimento e bom senso, mesmo com todas as injunções políticas que tem, para, em meio a essas, escolher as pessoas que têm mais ou menos o seu perfil. Porque ele é o maestro, ele comanda. Nós conhecemos muito bem, o boi engorda sob o olho do dono. Ou não é assim? É assim. Agora, se quem deve dar o exemplo, se quem deve tocar a batuta, pega a batuta, joga no chão ou esconde a batuta, fica ruim. Em administração, o desempenho e o perfil do líder condiciona toda a administração. Condiciona toda a equipe, obviamente. Né? Então, acho que Fortaleza carece... A disposição para o trabalho deve se aliar a um perfil, a uma personalidade, com o perfil do executivo. Porque tem formas outras de trabalho, e alguém pode até se dar muito bem em outras atividades e não corresponder a um perfil do executivo. Claro. É porque ninguém que está na vida pública deixa de ter a sensibilidade, quer dizer, social que essa vida lhe impõe. Em maior ou menor grau, todos têm essa visão do todo. Porque Fortaleza, com essa dimensão toda, com os problemas que tem, é impossível você querer governá-la a partir de um gabinete, esteja ele onde estiver, atrás da Sé ou lá na Serrinha, não interessa. A capilaridade dessa gestão, que fará ou não mais ou menos presente onde os problemas existem, que é onde as pessoas moram. É simples. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos eu queria deslocar a nossa discussão do eixo da sucessão municipal para irmos um pouco até Brasília, porque nós estamos acompanhando durante toda essa semana, quer dizer, muitos abalos sísmicos na política brasileira hoje, pelo novo estilo de governar da presidente Dilma. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, nós discutimos os 2 primeiros blocos, a questão da sucessão municipal, aí nessa fase de pré-candidatos e de discussões e formação das alianças, com a presença do nosso convidado, o deputado Arthur Bruno, que é um dos 5 pré-candidatos do PT.
com a participação dos nossos debatedores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Francisco Moreira. Eu queria agora, obviamente com a aceitação dos nossos convidados, propor que nós deslocássemos o eixo da discussão daqui de Fortaleza e fôssemos até Brasília, só para analisarmos, quer dizer, um cenário, a conjuntura atual. A presidenta Dilma, há 2 semanas, tomou algumas decisões, a começar pela troca dos seus líderes das 2 casas, Câmara e Senado, portanto, leia-se Congresso Nacional, que desagradou a gregos e troianos, chamemos assim, que desagradou ao PT na Câmara quando trocou o líder, Cândido Vacarezza, pelo ex-presidente da Casa, Arlindo Chinalha, embora ambos do PT. Desagradou a todo o PMDB, a maior bancada principal, quando trocou o líder no Senado, o senador Romero Jucá, pelo ex-governador do Amazonas, Eduardo Braga. Embora sendo do PMDB, mas isso causou o maior estremecimento. Simples, para quem acompanha a política. Romero Jucá faz parte daquele esquema do qual fazem parte José Sarney, Renan Calheiros, só para citar assim 2. Tal. E a presidenta percebeu isso. Tal. O motivo dessa atitude da presidenta, simples. A presidenta indicou um nome para continuar presidindo uma das suas agências, cujo o deputado Arthur me ajuda. Bernardo Figueiredo, né? Bernardo Figueiredo. Acho que é Transporte Terrestre. Transporte Terrestre, exatamente, a ATT. E o Senado derrubou, não aprovou. Isso foi suficiente para que a presidenta achasse que devia ter essa reação e trocar a sua liderança, porque, obviamente, a julgar pela situação política normal, se ela tem uma derrota como essa dentro do Senado, é porque o seu líder falhou. Mas o que se sabe é que houve conspiração do próprio líder para impor essa derrota, que é a história do toma lá da cá. Isto é o que se sabe pela política malsã que se pratica no Brasil. Né? E o fato é que, depois dessa atitude, PR já pulou fora, né, do governo, PTB anunciou também, foi o último, que vai formar um bloco PSC. Independente, e o PSC. A situação chegou a um ponto tal que o senador Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, foi à tribuna e disse para a presidenta que ela precisava melhorar o seu nível de interlocução, pois ele havia sido vítima exatamente de uma postura, segundo ele, mutatis mutandis, semelhante a essa que estava tendo a presidenta e o resultado todos nós conhecemos. Não quero aqui dizer que o senador Collor de Mello, quando fez essa observação, está correto, não estou discutindo isso, estou apenas ilustrando a situação que aí está. Deputado Arthur Bruno, o que é que está acontecendo com a base do governo no Congresso Nacional? Bom, primeiro, preciso destacar que a presidenta tem uma popularidade até maior do que o Lula com 1 ano de governo, né? Então, isso é importante colocar aqui também no nosso debate. Ela tem um estilo diferente do Lula. Ela é uma técnica, ela é uma gerente, ela é uma boa gestora, já mostrou isso quando foi chefe da Casa Civil do governo Lula, era quem comandava o PAC, enfim, ela tem uma experiência gerencial e uma capacidade administrativa realmente muito grande. Ela escolheu como suas principais ministras para a parte administrativa a Gleisi Hoffmann, que tem um perfil semelhante a ela, é uma gerente também de muita qualidade, e para a coordenação política do seu governo, a ministra Ideli Salvati, que tem um temperamento forte também como a presidenta Dilma. Então, talvez esteja falhando aí esse meio campo aí da articulação política. Há muitas reclamações, deputados, senadores que reclamam que não são bem tratados pelos ministros, que, enfim, os seus pleitos sequer têm tido a atenção necessária do governo. Isso é natural na base parlamentar de qualquer governo. É preciso destacar também que tem uma base de sustentação que o Lula passou longe. 80% da Câmara dos Deputados apoiam a presidenta Dilma. Com 513 deputados, nós temos aí em torno de uns 90 deputados na oposição, uma base enorme. Portanto, muitas demandas, né, de todos esses parlamentares. Então, eu creio também que ela tem um estilo mais rigoroso. Ela não topa essa história do toma lá da cá. Chega lá o deputado,
tem que liberar minha emenda, porque senão eu não voto. Ela tem um estilo diferente, ela não gosta disso, ela não gosta de ser ameaçada. Então, por um lado, eu dou razão, acho que é preciso mudar essa forma de apoiar o executivo, é preciso que esses apoios sejam com ideias, com propostas, com ações mesmo nas bases dos parlamentares, mas não com essa coisa do tomar lá da cá, de ter que dar um cargo ali para poder calar a boca de não sei quem. Ela não topa isso, acho que isso é positivo. Por um lado, ela tem que ter auxiliares que conversem melhor, que tratem de forma mais tranquila essas relações que são complicadas, que são difíceis, entre o Executivo e o Legislativo. Eu apostaria, Arnaldo, que vai haver aí alguma mudança na articulação política da presidenta. Eu acho que ela... Porque é preciso ouvir os líderes. Então você admite que nessa articulação política, há um erro que precisa ser corrigido? Acho que sim. Se é verdade... Preciso ouvir mais os parlamentares. Então você quer dizer o seguinte, se é verdade que havia posições, quer dizer, inadequadas em relação às lideranças nas duas casas, e por isso ela trocou, perfeito, ela precisa também reconhecer que na antessala do seu gabinete existe problema que ela precisa resolver. Exatamente. É isso que você está dizendo. Isso. Professor Rui, quando, imediatamente após a eleição da presidenta Dilma, nós discutimos aqui várias vezes a questão dessa ampla maioria e tivemos aqui algumas opiniões, eu mesmo comunguei dessa opinião de que, pela primeira vez na história, uma presidente se elegia com mais de 2/5 dentro do Congresso Nacional, portanto, com um quórum suficiente para mudar, inclusive, a Constituição. O deputado Rui foi a única voz discordante e que disse que isso não necessariamente poderia significar tranquilidade para governar. Poderia significar, sim, vários problemas, porque essa fatura também seria muito maior. Estou mais ou menos repetindo suas palavras. Tal. Confirmas, portanto, a sua... Eu antevi esses problemas, porque essas alianças políticas no Brasil, como o Moreira lembrava há pouco, elas não são programáticas. Nenhuma esfera da República, federal, estadual, municipal, não foi só nessa eleição de 2010, nem na próxima de 2012, sempre foi assim. E essa aliança eleitoral, não se bota um Edson Lobão no Ministério de Minas e Energia para cumprir um programa. Se brota para cumprir um acordo eleitoreiro. E é claro que ele vai para lá para fazer política, para dizer o menos. Quem o nomeou não pode depois se dizer surpreso, porque ele está fazendo o que foi fazer política. E então essa base que fez esse acordo, que foi para esses cargos, e agora vê a presidência da República manifestar surpresa e se sentir escandalizada com a prática do que foi acordado, essa base se sente traída. E essa base vê nessa postura de dizer estou escandalizada e vou fazer faxina, um jogo de cena. E essa base tende a reagir. Até porque esse adesismo todo, o que tem no Brasil é muito adesismo. Esse adesismo todo existe porque nós quase que voltamos às eleições a bico de pena. Na oposição ninguém sobrevive, porque as eleições são muito caras. Todo mundo precisa de apoio governamental. E se você for para a base política e não tiver apoio governamental para fazer política, para se eleger, ao invés de cumprir um programa, você apoia o governo e não se reelege. Se bem que se pode ir lá para o Ministério, seja ele qual for, seja Edson Lobão, ou seja quem quer que seja, tá, para fazer uma política, mas não necessariamente uma política nos moldes tradicionais do Brasil de fatia do poder. Pode fazer política em outro padrão. Embora comporte uma ampla variedade de estilos aí, necessariamente o interesse de quem faz um acordo eleitoral é ir para um cargo público para auferir benefícios eleitorais a partir daí. Agora, Moreira, deixa eu lhe colocar na seguinte perspectiva. Isso também me dá, professor Rui Moreira e deputado Arthur, senhores assinantes, uma ideia de que nós estamos numa casa com 513 deputados e 81 senadores, em que imaginavam, pelo menos, deveriam ser pessoas maduras, com discernimento, embora com esses interesses eleitoreiros todos, mas não necessariamente pessoas tão mimadas. E está dando uma ideia assim de menino em que você tira o pirulito da boca e esse menino reclama e esperneia. Quer dizer, é uma coisa um tanto quanto também... Me parece que aí, me permita aqui manifestar um desacordo com a tua linha de pensamento. Me parece que o ex-presidente Collor tem razão num aspecto. O trato pessoal da presidente, que aqui eu estou falando pelo que a imprensa divulga, porque eu nunca tive nenhum contato com ela, o deputado pode ter condição de falar com mais propriedade.
Mas o que é voz geral é que a presidente tem sido muito áspera no trato. Moreira. Tem faltado a ela o mínimo de habilidade política necessária a um presidencialismo de coalizão. Isso é carência afetiva? Deixa eu Não, mudar aqui. eu acho... Isso é carência afetiva ou é carência de benesses do que a máquina pode? Ou tem das duas coisas? Eu acho que a gente precisa começar a pensar, né, em mudar como se faz política nesse país. Faz tanto tempo que isso é recorrente, quer dizer, você já teve, né, o próprio presidente Collor põe na conta dessa falta de ligação que ele tinha com o Congresso na sua queda. Quer dizer, você tem as dificuldades que o próprio Lula atravessou ao longo do seu governo, né? E agora, né, o fato de, aí sim, a presidente Dilma tem uma postura que é diferente, né? A questão do trato político, quer dizer, tratar isso politicamente, necessariamente ela precisa ser afável, né? Ou precisa, né, como é que vai lidar com isso? A grande questão hoje é que você tem, né, um toma lá da cá mesmo. Quer dizer, ontem as ameaças que foram feitas pela bancada ruralista, por exemplo, né, por setores ligados à bancada evangélica, por bancada não sei de quem, por bancada, quer dizer, você tem ameaça de todos os lados. Uma coisa é a barganha por interesses eleitoreiros particularistas. Sim. E outra coisa é a barganha por interesses setoriais que não são propriamente particularistas no sentido individual, não são singulares. Digamos, você citou o setor rural, do agronegócio. Um representante eleito para isso, para representar o agronegócio, tem mais que fazer, apresentar suas reivindicações. A maioria do setor ruralista não foi eleito para isso. Eles estão lá defendendo os seus interesses. Eu não sou, a não ser que seja uma questão que nós dos evangélicos, por exemplo, né, fazendo uma defesa de valores para os quais eles foram eleitos para defender. Uma derrota que ela sofreu na Comissão de Constituição e Justiça com relação à questão da demarcação das terras indígenas. Né? Aí, quer dizer, você vai vendo assim, é como se você tivesse uma retomada, né, o avanço de determinados setores. Agora é preciso também a gente ter uma ideia do perfil do Congresso. O Congresso é conservador. Ah, sim, mas se nós olharmos os parlamentares, menos os partidos, porque partido, o PMDB, o que eu vou dizer do PMDB? O PMDB tem partido, tem progressistas, tem liberais, tem conservadores. Tem partido homogêneo no Brasil. Exatamente. Até, talvez os de esquerda, o PT, o PCdoB sejam os mais... E já tem... tem algumas dissonâncias, né? Mas veja bem, então o que é que nós temos hoje? Nós temos um Congresso que é conservador. Que se acostumou a ter um tipo de tratamento político, que era muito isso aí mesmo. Como é que funcionava aquela maioria do Congresso? Era a emenda parlamentar, eram as indicações políticas para cargos, ministérios, cargos nos estados, né? Então era assim que funcionava a maioria, né? Baseado na emenda e no cargos. E funciona, ela está assim, tentando, não mudou não. Pois é, e ainda é baseado também nisso, mas ela está tentando colocar uma nova forma de se relacionar. Só que eu acho que está faltando habilidade no meio de campo. Preciso, e talvez nela mesmo, porque ela não tem aquela paciência, não é? Que tinha o Lula. Deixa eu colocar um tempero mais nessa panela. Olha, para mudar esse quadro, para, digamos, esses deputados que estão se sentindo traídos porque os acordos não estão sendo cumpridos, poderem apoiar um governo não com base nessas reivindicações eleitorais, seria preciso uma reforma política muito ampla. Porque a gente não pode também querer que o homem público seja suicida. Então, pelo menos metade, ou muito mais da metade da Câmara Federal não se reelegeria sem benesses governamentais. Seria um suicídio eles não exigirem essas benesses. Rui, o tempo já está conspirando contra a gente. Eu queria ouvir rapidamente aqui vocês, rapidamente, 30 segundos de cada um. Então. Nós estamos inaugurando um novo modelo, um novo estilo de governar, um novo estilo de fazer política no Brasil. E temos maturidade política, cultura política para inaugurar esse novo estilo, deputado Arthur? Eu acho que há uma tentativa da presidenta de ter uma nova forma de governar, de compor uma maioria com outros elementos. E vai ser muito difícil porque esses parlamentares estão lá muitos mandatos, sobretudo. Então, Moreira. É difícil, mas é possível. Eu acho que tem uma tentativa, mas muitas...
Mas existe muita dificuldade, como você diz, não tem cultura política para isso. Para sustentar isso. Rui. Eu penso que não. Eu penso que o que está sendo feito é porque a base eleitoral está grande demais, a base parlamentar. A presidente pode se dar o luxo de descartar grande parte dessa base e continuar com maioria. E está querendo descartar para que o partido dela tenha uma fatia maior do bolo. Eu vou meter minha colher nesse negócio e vou dizer o seguinte: quando você tem um partido como principal aliado, um partido como o PMDB, na sua dimensão, e que exerce o poder historicamente neste país, como ninguém o exerce, e você tem liderando este partido, quer dizer, alguém dentro da cozinha da presidência da República, que é o vice-presidente, né? Um conspirador emérito, porque eu disse isso aqui no começo, o problema do presidente Dilma será o... Que na época da eleição eu tinha dito, Temer não é Alencar. Pois é, isso, exatamente. Conspirando 24 horas, é evidente que o resultado, quer dizer, obedece uma lógica. E com essas colocações, agradecendo aqui a presença do deputado Arthur Bruno pela sua participação e desejando desde já sucesso aí nas suas articulações, já que é um dos 5 pré-candidatos do partido, ao exemplo que faça aos nossos 2 colaboradores, em especial agradecendo a você, assinante, com um convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.